Presidente, só para mais uma vez ratificar, o vereador Paulo Del poder me acompanhar nele. Não, questão de ordem. Questão de ordem. Paulo fez uma proposta. Não tem proposta, questão de ordem. Diz respeito à ordem dos trabalhos. Se tem destaque a denúncia, ela tem que ser feita no ato da leitura. Se não houve leitura da denúncia, não tem que destacar. Você está fazendo uma coisa. O vereador não pode fazer leitura da denúncia. Então eu leio e ele faz o destaque que nós discutimos em plenário. Não dá para ele, com base no relatório que ele tem acesso, e ninguém mais tem, ele faz destaque para tirar coisas que eu só queria, Paulo, para poder adiantar, já que todos leram a denúncia, e eu estou o tempo todo, não estou reivindicando que a Procuradoria-Geral me auxilie em nada. A Procuradoria-Geral está auxiliando a mesa, que é papel dela. Não estou pedindo ajuda à Procuradoria, mas eu recomendo que ouça. A denúncia precisa ser lida. E se houver destaque em elementos e parcelas e partes da denúncia, que seja feito de destaque no plenário. Não é secreto. Vai se fazer destaque de algo que não é de conhecimento público, porque o conhecimento público é feito através da leitura. Em face do vereador Carlos Alberto Macedo, ante os fatos e as razões a seguir expostas, nos termos do relatório da Comissão Especial para apurar possível quebra de decoro parlamentar pelo vereador Carlos Alberto Macedo, requerimento 71/2013. Do conhecimento do fato. O assassinato do conhecimento do fato, como a Câmara tem conhecimento do fato que leva à constituição desta comissão. Do conhecimento do fato. O assassinato do vereador eleito Lúcio do Nevada, ocorrido em 25 de outubro de 2012, dias após o pleito eleitoral daquele ano, é de conhecimento público, ocupando o infeliz incidente as manchetes dos veículos de comunicação e chocando a sociedade de Niterói. Com a morte do vereador eleito Lúcio do Nevada, o primeiro suplente, Carlos Macedo, assumiria o mandato parlamentar. No começo do ano de 2013, surgiram as primeiras notícias de que Carlos Macedo, seus assessores e outras pessoas a ele ligadas seriam apontados como os principais suspeitos do assassinato, conforme investigação conduzida pela autoridade policial competente. Mariana Soares Queiroz da Silva, então chefe de gabinete do vereador Carlos Macedo, e de outras pessoas suspeitas de envolvimento com o assassinato. Após a prisão de Mariana da Silva e de outros suspeitos, Carlos Alberto Macedo participou de reunião com os vereadores na sala da presidência da Câmara Municipal de Niterói, onde alegou inocência diante das acusações sofridas. Carlos Macedo teve sua prisão realizada em 6 de fevereiro, uma correção, um dia após a reunião com os vereadores na sala da presidência da Câmara Municipal de Niterói. O inquérito policial concluiu, conforme relatório final do delegado do caso, por apontar o vereador Carlos Macedo e Mariana Soares Queiroz da Silva, dentre outros, como autores do crime de homicídio, sendo o acobertamento e o desejo de perpetuação de uma série de crimes contra a administração pública praticados pelo vereador Carlos Macedo e sua equipe, a partir do seu gabinete, as principais motivações para a prática do homicídio, segundo a peça do Ministério Público Estadual. O Ministério Público, então, após a conclusão do inquérito policial, entendeu pela existência de provas e indícios suficientes para oferecer denúncia criminal em face de Carlos Alberto Macedo, Mariana Soares Queiroz da Silva, Jair Martins de Souza Neto, Damião Washington da Silva Ferreira, Marco Antônio Titonelli Barbosa e José Carlos Alves de Azevedo. Carlos Macedo foi denunciado por incorrer em denunciar pelo Ministério Público por incorrer nas condutas tipificadas nos artigos 121, parágrafo 2º, homicídio qualificado, e no artigo 288, parágrafo único, quadrilha ou bando armado, na linguagem da tipificação do Ministério Público. Segundo a denúncia, processo criminal número 009263
57.2012.8.19.002, o homicídio foi cometido também com o objetivo de assegurar a continuidade da prática de outros crimes contra a administração pública que seriam objeto de investigações mais aprofundadas. Oferecida a denúncia, a promotora Elizabeth Figueiredo Firstino Barbosa Abreu enviou ofício para a Câmara Municipal de Niterói com cópia da peça acusatória, ofício lido em plenário no dia 26 de março de 2013. Lido em plenário o ofício, os vereadores desta Casa Legislativa tomaram conhecimento do teor da denúncia em face de Carlos Macedo, abaixo transcrita em parte. Abre aspas. Por outro lado, foi a infração penal, aquela, crime contra a vida, cometida também com o objetivo de assegurar a vantagem de outros crimes praticados pelos denunciados, uma vez que a permanência de Carlos Macedo no exercício da vereança garantiria a obtenção de vantagem dos espúrios esquemas, entre aspas, de corrupção, peculato, falsidades, etc., conforme restou apurado nas investigações e que serão objeto de investigações aprofundadas, diz o Ministério Público, no documento que mandou para nós. Continuando, em data que não pode ser determinada, mas sendo certo que se insere dentro do período de 10 anos, interim que todos os 4 denunciados, Carlos Alberto Macedo, Mariano Soares Queiroz da Silva, Daniel Washington da Silva Ferreira e Jair Martins de Souza Neto se conhecem, os denunciados, de forma livre e consciente da ilicitude de suas condutas, em comunhão de ações e desígnios entre si e com terceiras pessoas não identificadas, associaram-se em quadrilha armada para o fim de cometer crimes contra a administração pública, em especial os de corrupção, peculato, falsidade, conforme estou apurado nas investigações. Os crimes continuam o Ministério Público. Não somos nós da comissão, continua o Ministério Público. Os crimes praticados pela quadrilha motivaram a morte da vítima, eis que, uma vez deixando de assumir a cadeira de vereador, Macedo teria todo o esquema de corrupção exposto, bem como deixaria de se beneficiar e os demais quadrilheiros das vantagens ilícitas. É a parte do relatório que a gente, do Ministério Público da Denúncia, que nós trouxemos para cá. Essa parte que eu estou lendo porque ela é pública, então não tem segredo naquilo que foi publicamente liberado pelo próprio partido. Item 2. Da instauração e funcionamento da Comissão Especial para apurar possível quebra de decoro por parte do vereador Carlos Macedo. Após lida em plenário a denúncia criminal contra o vereador Carlos Macedo, não havendo na Câmara Municipal de Niterói comissão de ética permanente, uma vez que ainda pendente de deliberação o projeto de resolução número 08 de 2013, que dispõe sobre a criação do Código de Ética da Casa, ganhou substância o debate interno pela criação de comissão própria para a apuração dos fatos noticiados que depõem contra o vereador denunciado. Desta forma, em 7 de maio de 2013, foi lido e aprovado por unanimidade o requerimento número 81 de 2013 em plenário, requerendo a abertura da comissão especial para apurar possível quebra de decoro parlamentar pelo vereador Carlos Alberto Macedo. Nos referimos aqui à Comissão Especial de Investigação. Continuando, em 11 de maio de 2013, foi publicada a aprovação do requerimento de constituição da Comissão Especial para apurar a possível quebra de decoro parlamentar pelo vereador Carlos Alberto Macedo, tornando pública a sua instauração e a nomeação de seus membros, sendo estes Renato Calheiro, presidente, Paulo Eduardo Gomes, relator, Bruno Lessa, membro, Leonardo Giordano, membro, Priscila Nossetti, membro, conforme a referida publicação. Em seguida, foi publicada em 16 de maio de 2013, no jornal O Fluminense, a substituição do membro vereador Bruno Lessa pelo vereador Emanuel Rocha e a designação do procurador Ademas Neto, em 18 de maio de 2013, para assessorar a comissão.
dos fatos apurados e indícios presentes. A partir daí eu vou tomar cuidado para não mencionar aquilo que nos foi solicitado. Galo, calma. Calma. Não é isso que vai nos impedir de continuar. Dos fatos apurados e indícios presentes. O Ministério Público, através de ofício, comunicou à Câmara Municipal de Niterói o oferecimento de denúncia criminal em face do vereador Carlos Macedo e outros. Aí a ação penal que tem um número, que é também público, para quem desejar entrar no site da Justiça e acompanhar. Conforme o Parquinho Estadual, abre aspas, foi a infração penal cometida também com o objetivo de assegurar a vantagem em outros crimes praticados pelos denunciados, uma vez que a permanência de Carlos Macedo no exercício da vereança garantiria a obtenção de vantagens nos espúrios esquemas, entre aspas, de corrupção, peculato, falsidade, etc. Continuamos nós na nossa denúncia. Segundo a denúncia criminal, ação penal número tal, o homicídio foi cometido também com o objetivo de assegurar a continuidade da prática de outros crimes contra a administração pública. O inquérito policial, conduzido pela 78ª Delegacia de Polícia, trouxe elementos probatórios suficientes a formar o convencimento do Ministério Público para a denúncia criminal, no sentido de que o gabinete do vereador Carlos Macedo seria responsável por organizar um grande esquema criminoso contra a administração pública. Entendem o Ministério Público e a autoridade policial que conduziu o inquérito existirem provas suficientes de que Carlos Macedo e Mariana Soares Queiroz da Silva, diz o Ministério Público e diz a autoridade policial, dentre outros, foram autores do crime de homicídio, sendo o acobertamento e o desejo de perpetuação de uma série de crimes contra a administração pública praticados por Macedo e sua equipe dentro de seu gabinete as principais motivações para a prática do homicídio, segundo o Ministério Público. De fato, continuamos nós, existem indícios de que o gabinete do vereador Carlos Macedo comandava um grande esquema de alocação de funcionários em cargos da administração pública sem o efetivo exercício das funções pertinentes, constituindo uma rede de servidores para além dos quadros ordinariamente disponíveis em seu gabinete, voltados para realizar trabalhos pessoais e de campanha eleitoral exclusivamente para Carlos Macedo, com o consentimento do Poder Executivo. Continuamos nós na nossa denúncia. A revelia do interesse público, o gabinete do vereador Carlos Macedo administraria uma série de funcionários alocados por influência do referido vereador, que não precisariam ocupar efetivamente seus postos de trabalho e cumprir suas atividades pertinentes, ficando em verdadeira disposição, entre aspas, aos interesses privados do vereador. Nesse sentido, Luiz Alberto Mendonça da Silva, e aí, tá, eu vou omitir alguns dados, teria sido lotado num determinado órgão do Poder Executivo, num cargo comissionado desse determinado órgão do Poder Executivo, porém prestando serviços para o gabinete do vereador Macedo e para seus familiares. Extrato retirado da denúncia do MP, do Ministério Público e da autoridade policial. O referido depoimento foi pelo ex-servidor assinado e consta no processo criminal de número tal na página tal. O referido funcionário, ouvido pela comissão especial, que é a comissão que nós estamos discutindo hoje, em 6 de 8 de 2013, confirmou em parte seu depoimento prestado na 78ª Delegacia de Polícia. Ressaltou, em verdade, que não trabalhava como motorista para a família do vereador Macedo, mas apenas para o vereador. Ele não era motorista da família, ele era motorista apenas do vereador. Acrescentou ainda que estava lotado na secretaria tal, não importa, fazendo serviço de campanha para o vereador Carlos Macedo junto às comunidades de Niterói.
Da mesma forma, tem um outro cidadão, que eu vou omitir o nome, presidente. Em 28 de fevereiro de 2013, prestou depoimento na 78ª Delegacia de Polícia, folhas 1362, do processo criminal, onde afirmou que, abre aspas, conhece o vereador Carlos Macedo há aproximadamente 8 anos, sendo que presta serviços autônomos para o mesmo e possuía um cargo na prefeitura. Diz aqui qual é a designação do cargo. Lotado na secretaria tal, que eu vou omitir o nome, cujo secretário é o fulano de tal, que eu vou omitir o nome, na função de chefe de serviços de eventos, cuja nomeação foi realizada atendendo ao vereador Carlos Macedo, que esteve lotado na referida secretaria por 4 anos e pouco, sendo exonerado no final do ano passado com a mudança da administração municipal, que não prestava serviços na regional, apenas comparecia ao local para assinar o ponto, não prestando qualquer trabalho. Fecha aspas. Ô Paulo, tanto esse trecho como o próximo trecho que foi lido, não foi os trechos que foram pedidos ao vereador Renato Cariello, o sigilo não, né? Não, eu não estou dizendo o nome, o sigilo é contra os personagens. Não, só os trechos, que eu estou só preocupado com isso. Não, mas eu estou omitindo os nomes dos personagens. Portanto, não há nenhuma quebra de palavra empenhada no Ministério Público. Estou citando os fatos que envolvem pessoas cujo conteúdo os vereadores têm conhecimento. E nós, em respeito ao Ministério Público, não estamos dando conhecimento à sociedade. Mas os vereadores sabem exatamente quem são as pessoas, em que secretaria, em que órgão da administração e qual era o cargo. Conforme certidão do Procurador-Geral da Câmara Municipal, em 7 de maio de 2013, nada consta nos arquivos da Câmara em relação ao fulano de tal e ao fulano de tal. Nem Beltrano. O que o procurador está dizendo? Presta atenção nesse detalhe, estes funcionários não têm nada a ver com o Poder Legislativo. O Procurador-Geral, em diligências acompanhando a comissão especial, verificou que estas pessoas mencionadas não tinham nenhuma relação com o Poder Legislativo. Ok? Ficou claro isso. Por sua vez, fulano de tal, um outro personagem dessa história, funcionário não importa, lotada no gabinete do vereador Carlos Macedo, prestou depoimento na 78ª Delegacia de Polícia em 7 de março de 2013, nos seguintes termos. Abre aspas. Trabalha há aproximadamente 10 anos como prestadora de serviços num determinado órgão, vou apenas dizer que é da saúde de Niterói, estando lotada no laboratório do determinado órgão, que a declarante esclarece que não trabalha no gabinete do vereador Carlos Macedo e que o cargo que recebeu na Câmara de Vereadores de Niterói recebeu para ajudá-la monetariamente, por indicação do vereador, que a declarante não sabe exatamente a função que deveria exercer neste cargo nomeado na Câmara, que tal função deveria ser chefe de algo que não se recorda. Fecha aspas. É um depoimento dado na Delegacia de Polícia que o presidente Renato Cariello, o relator, tomou e confirmou e foi dado nesses termos. Continuando. Um outro personagem envolvido nessa história, cujo nome os vereadores conhecem, está no relatório, ex-funcionário lotado no gabinete do vereador Carlos Macedo, em depoimento às folhas 1461, os autos do processo criminal já citado, afirma que fulano de tal não trabalhava no gabinete do vereador Carlos Macedo, apenas frequentando-o esporadicamente. Igualmente, conforme os destaques da transcrição das interceptações telefônicas operadas pela autoridade policial, durante a investigação criminal, alguns diálogos entre pessoas do grupo político de Carlos Macedo, por vezes utilizando o próprio telefone do gabinete do vereador investigado, também apontam para a realização das referidas condutas ilícitas. Nesse esquema, teria chefe de gabinete, bom, essa não dá para omitir, atuação destacada,
é a referida servidora apontada como braço direito e principal articuladora das decisões políticas e administrativas do grupo pela investigação criminal que fundamentou o processo e que constam transcritos trechos de interceptações telefônicas, onde esta descreve as irregularidades perpetradas. Cabe, assim, reproduzir o seguinte destaque de transcrição dos áudios interceptados pela autoridade policial. Eu vou, novamente, presidente, omitir os dados. Chamada do Guardião. Chamada do Guardião, que é um sistema de escuta telefônica da polícia, supervisionada e monitorada pelo Ministério Público. Tem aqui o horário, tem data, vou omitir a pessoa. Fulano de tal fala com um homem que chama de pai. Falam sobre transferência de funcionários, sobre colocação à disposição sem trabalhar, falam sobre quais locais é melhor alocar para melhor receberem os valores de pagamentos, aumentando com o valor de insalubridade. Diz que traz o ponto para assinar sem precisar ir lá trabalhar. Mencionam nomes e aí mencionam vários nomes. Isso é o resultado de uma transcrição feita pela autoridade policial. Continuamos nós no documento de denúncia. Em relação às suspeitas de devolução de parte das remunerações dos servidores, também existem indícios, não provas, da realização desta reprovável prática. As interceptações telefônicas operadas pela autoridade policial flagraram alguns diálogos entre fulano, então funcionário do gabinete do vereador Carlos Macedo, e outros servidores que apontam para a referida prática. Nesse sentido, destacamos uma transcrição. Destacamos, entre outras. Guardião, o dia tal, fulano de tal, vou omitindo os nomes, ler o que está transcrito. Fulano de tal, do gabinete do Macedo para outra fulana. Pede para ela vir aqui até o gabinete. A fulana pergunta se já está na conta. Fulano de tal diz que já está. A outra pessoa diz que graças a Deus que entrou esse dinheiro. A fulana diz que se pode entregar para eles o dinheiro depois do carnaval. Fulano diz que é uma emergência e que tem que pagar aos outros. Nova ligação. Fulano, que é o mesmo do gabinete do Macedo, lá para resolver aquele assunto que a gente resolve todo mês. Pede para ir lá para resolver aquele assunto que a gente resolve todo mês. Que já conversou com fulano de tal e que este disse que já saiu. Fulano diz que vai ao banco pegar e entregar a eles no gabinete. Vai ao banco pegar e entregar a eles no gabinete. Que já conversou, saiu, está aqui. Nova ligação. Fulano de tal para a outra fulana, ajusta sobre a entrega de remédios para Carlos Macedo pelo advogado. Provavelmente é algo relacionado à doença dele, que tem nada a ver com o desconto. Obrigatoriamente em relação a isso. Continuando. Em sede policial, depoimento prestado em 7 de março de 2013 e que consta as folhas 1461 do processo criminal já referido, fulano de tal declarou na delegacia policial, em depoimento, abre aspas, que realmente realizou as ligações telefônicas no início do mês de fevereiro do corrente para fulano e fulano, requisitando que fossem até o gabinete para levar o dinheiro, sendo certo que não sabe os valores que foram entregues pelos funcionários, pois recebeu no envelope fechado e os entregou para uma outra terceira pessoa, namorada de uma outra quarta pessoa, que somente recebeu as quantias dos dois mencionados, não sabendo o valor e o motivo para que ambos entregassem o dinheiro no gabinete do Macedo, que esclarece que fez este fato no mês de fevereiro, pois,
pois anteriormente a responsável pelo ato era fulana de tal. Isto é, a mesma era responsável por ligar para os funcionários e posteriormente recebê-los no gabinete. Fecha aspas. A comissão especial, uma funcionária, cujo nome estamos omitindo, alegou que, em verdade, trataria os valores de ajuda de custo solicitada para bloco de carnaval. Destaca. Diante da comissão especial, porém, fulano de tal, embora não tenha confirmado o repasse de valores pelos funcionários, negou também ser os valores tratados referentes à ajuda para suposto bloco de carnaval. Um funcionário do gabinete do Macedo, cujo nome estamos omitindo, negou que o referido recurso seria para repasse para ajuda a suposto bloco de carnaval, diferentemente do que foi alegado pela pessoa anterior, havendo assim contradição entre os depoimentos. Está, Paulo. Conclusão. Nos termos do artigo 37 da Constituição da República, são princípios da administração pública a legalidade, a impessoalidade, a moralidade, a publicidade e a eficiência. Tais princípios devem nortear os atos administrativos e também a conduta dos representantes do povo na Câmara Municipal de Niterói. A denúncia criminal oferecida em face do vereador Carlos Macedo traz à Câmara Municipal de Niterói enorme responsabilidade na apuração dos fatos relatados e escorreita condução de procedimento próprio e tomada de medidas sobre a possível quebra de decoro parlamentar. Para a autoridade policial que conduziu o inquérito criminal e para o Ministério Público, conforme o processo criminal já mencionado, existem provas suficientes a indicar a autoria não só do crime de homicídio por parte do vereador Carlos Macedo, como também de outros crimes contra a administração pública, na visão da autoridade policial e do Ministério Público. Independentemente do processo criminal, continuamos nós, em curso, cabe à Câmara Municipal de Niterói decidir sobre a quebra de decoro parlamentar e atitudes incompatíveis com o exercício da vereança. Não cabe lá. Cabe aqui decidir se houve quebra de decoro ou não, se houve quebra da ética ou não, na conduta do vereador. Conforme relatório da comissão especial, sabe o que é, presidente? É necessário que a gente diferencie, a partir da leitura, o que é autoridade policial e o que é relatório. Por isso é que algumas observações são importantes, que os vereadores sabem diferenciar, mas quem paga os nossos salários, é preciso que alguma observação possibilite a elas entender o que é relatório, o que é Ministério Público ou autoridade policial. Conforme relatório da Comissão Especial para apurar possível quebra de decoro pelo vereador Carlos Alberto Macedo, são contundentes os indícios de que a revelia do interesse público, o gabinete do vereador Carlos Macedo administraria uma série de funcionários alocados por sua influência que não precisariam ocupar efetivamente seus postos de trabalho e cumprir suas atividades pertinentes, ficando em verdadeira disposição dos interesses privados e eleitorais do vereador. Nesse sentido, é a transcrição da interceptação telefônica com fala atribuída a fulano de tal, ex-fulano de tal, onde esta descreve as práticas de alocação de funcionários sem a efetiva prestação de serviços e fraude aos controles de público. Está aqui, Paulo. Olha, com metade junto com... E o próximo também já foi.
Além do demonstrado desvio de funções públicas e utilização de quadros do serviço público exclusivamente para os interesses pessoais e políticos de Carlos Macedo, existem consubstanciados indícios de prática de devolução de salários de funcionários públicos. Está destacado, né? Isso. Só que eu entendo que faz parte do parecer. Ok. Tratam os fatos apontados de condutas incompatíveis com o exercício da vereança. Nesse sentido, dispõe o artigo 43 da Lei Orgânica do Município de Niterói. Artigo 43. Perderá o mandato o vereador, etc, 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 inciso 2, cujo procedimento for considerado pela maioria absoluta dos membros da Câmara incompatível com o decoro parlamentar ou atentório às instituições vigentes. Inciso 3. Que se utilizar o mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. 6. Que perder ou tiver suspendido, está escrito assim mesmo, não suspenso, na lei orgânica? Que perder ou tiver suspendido os direitos políticos, deve estar na lei orgânica assim. Suspenso, né? Parágrafo 1º, extraído da lei orgânica. Parágrafo 1º. Além de outros casos definidos no regimento interno da Câmara Municipal, considerar-se-á incompatível com o decoro parlamentar o abuso das prerrogativas asseguradas ao vereador ou a percepção de vantagens ilícitas. Continuamos na denúncia. Igualmente prevê o regimento interno da Câmara Municipal de Niterói, no seu artigo 97 que transcrevemos. São deveres do vereador, entre outros, inciso 3, desempenhar fielmente o mandato político, atendendo ao interesse público e às diretrizes partidárias. 6. Manter o decoro parlamentar. Continuamos no documento de denúncia. Em relação ao crime de homicídio, ainda que a conclusão da autoria e envolvimento do vereador Carlos Macedo no âmbito criminal seja de competência constitucional do Tribunal do Júri, o tratamento político ao caso não deixa de ser sensível a esta casa. O vereador Carlos Macedo está sendo acusado de crime de homicídio com provas suficientes a convencer o Ministério Público a oferecer denúncia criminal e ao juiz de primeira instância a determinar a medida extrema de decretação de prisão preventiva. Ainda que por meio de habeas corpus tenha conseguido Carlos Macedo a posterior revogação da ordem de prisão, fato é que o vereador Carlos Macedo teve, por longo período, a sua liberdade cerceada, impedindo o exercício da vereança. O assassinato de vereador democraticamente eleito, acusação que Carlos Macedo está a responder nos autos do processo criminal, constitui grave dano à instituição do Poder Legislativo e ao regime democrático de direito. Por responder aos crimes apontados no referido processo criminal, o vereador Carlos Macedo está desde pelo menos 6 de fevereiro de 2013, quando foi realizada a sua prisão preventiva, impossibilitado de exercer a função de vereador, afastamento prejudicial à estabilidade dos trabalhos da casa e que compromete o próprio exercício do mandato por Carlos Macedo. Nesse sentido, proferiu o juízo da terceira vara criminal de Niterói nos autos do processo já mencionado, atendendo ao pedido do Ministério Público, decisão para afastar Macedo da função pública de vereador com a fundada suspeita de promoção de prática criminosa nos seguintes termos. Passo a transcrever. Abre aspas. Sem adentrar ao mérito da causa, o fato é que pesa contra o réu Carlos Macedo, Alberto Macedo, a acusação de ter tramado e providenciado a morte do vereador eleito Lúcio do Nevada, justamente para ingressar na vaga deste na Câmara Municipal de Niterói, o que não ocorreu após o falecimento deste, face à decretação de prisão temporária do acusado e depois com a decretação da prisão preventiva deste. Ocorre que, não existindo mais a medida extrema da prisão cautelar do acusado, não haveria mais nenhum óbice para a posse e atuação deste como vereador na vaga do ofendido. O que, diante das circunstâncias em que teria sido praticado o assassinato de Lúcio do Nevada, traduz
situação temerária ao próprio julgamento da causa, trazendo insegurança ao ordenamento municipal e a sensação de descrédito generalizado nas instituições democráticas. Continua o juiz. Não raro, em casos menos graves, em que funcionários públicos ou agentes públicos encontram-se sob investigação administrativa por suspeita de prática ilícita no exercício de sua função, o superior hierárquico, para resguardar o procedimento e até o próprio investigado, afasta o mesmo das suas funções, até que o fato seja devidamente apurado, o que dirá, então, quando há o homicídio de um vereador eleito em que o principal suspeito e interessado em seu cargo é réu no processo que apura sua morte. Assim, evidente a necessidade do afastamento do réu Carlos Macedo da vereança até o resultado final do processo, para resguardar a ordem municipal e o próprio andamento regular do processo. Por todas estas razões, com base no disposto no artigo 319, inciso 6º do Código de Processo Penal, com a nova redação dada pela Lei 12.403 de 2011, decreto a suspensão do exercício da função pública do acusado Carlos Alberto Macedo, do cargo de vereador na Câmara Municipal de Niterói, até o fim deste processo. Oficie-se a Câmara Municipal de Niterói para o imediato cumprimento desta decisão, bem como intime-se o réu pessoalmente, fecha aspas. Continuo com o documento de apresentação da denúncia. Diante dos fatos, não resta alternativa ao vereador relator da comissão especial para apurar possível quebra de decoro parlamentar pelo vereador Carlos Alberto Macedo, se não apresentar denúncia para instauração de processo de cassação em face do vereador Carlos Alberto Macedo por violação do artigo 43, inciso 2º, procedimento incompatível com o decoro parlamentar. E 3. Utilizar-se do mandato para a prática de atos de corrupção ou de improbidade administrativa. E parágrafo único, percepção de vantagens ilícitas. Parágrafo único, por esse da Lei Orgânica do município de Niterói, com a devida garantia da ampla defesa de contraditório do vereador enunciado, sendo o que requer. Niterói, 24 de outubro de 2013, Paulo Eduardo Gomes, vereador relator da comissão especial para apurar a quebra de decoro parlamentar pelo vereador Carlos Alberto Macedo. Lido o documento que Vossa Excelência teve conhecimento, dirigido a Vossa Excelência.